Ah, Dá para ver aí, quando o aluno faz essa atividade, eu estou fazendo, né? Eu fiz hoje, fiz ontem. Bom dia, tio. Bom dia. Bom dia, tio. bom dia, pessoal. Bom dia, tio. Bom dia. Beleza? Bom dia, tio. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, tio. Sejam bem-vindos.
Bom dia, bom dia. Vou fazendo a Aí, chamada tio. aqui. E aí, Enzo? Tio, E aí, bom dia. bom dia. Bom dia, tio. Bom dia, Guilherme. Ai, tio, eu ia almoçar, mas eu vi que tinha videoaula e não dava. Não dava tempo. Você já ia almoçar? Fala sério. Gente, Não não é é nem nem 11 11 horas horas ainda. Tio, eu tô com fome, começar a aula logo. Rapaz. É que eu acordo cedo hoje, aí eu também tomei café cedo. Ah, tá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Luísa. Enzo. Oi, tio. Oi, tudo bem? Aham. Ótimo. Rômulo chegou ali? É Rômulo, né? Bom dia, É Rômulo. Ítalo. Oi? É Ítalo. É Ítalo, né? Que tava falando comigo. Ótimo, Ítalo. João. É João Vitor tá ali, né? Sou eu, tio. Beleza. Ana Carolina tá ali embaixo. Kelvin. Isabela Calmon. Pessoal, vocês já podem ir se organizando aí. Deixa eu só falar a página aqui certinho. Página 9. Capítulo 3, página 9, tá? Beleza. Somos brasileiros, professor? Pessoal, nós vamos começar então. Que é isso, Que gente? tipo de passarinho é esse? É aqui, tá muito forte aí, né? Papagaio. É porque eu estou na O bicho tá com varanda. raiva, filho. Tá, eu estou na varanda e ali no quintal tem um monte. Só que lá dentro de casa, no lugar que é melhor o sinal da internet, não dá. É melhor, o lugar que seria melhor para me dar aula, o sinal da internet não dá. Bom Então, dia, tio. bom dia, seja bem-vinda. Aí eu tenho que ficar disputando com eles aqui. Meninos, página 9. Na aula passada, nós falamos sobre os biomas mundiais, né? Fizemos a revisão e paramos aqui nessa página, né? Dos biomas brasileiros, ok? Vejam bem, a nossa avaliação, pessoal, é amanhã, ok? Prova de ciências valendo 10 pontos e meio é amanhã. Tem alguém perguntando, meninos? Tem os microfones abertos aí, hein? Ah, é amanhã a prova? Isso, amanhã. Tá. Prova de ciências já é dia 5, né, do 8. Aí já breve tem uma outra prova aí também. Eu acho que ainda essa semana. Então Tô fiquem com atentos, fome. vocês já devem ter recebido, né, o planejamento dessa semana com os dias certinhos e as informações. De novo, hein, para vocês anotarem, porque na semana Qual passada, é a página?
Oi, página 9. Página 9, doido. Pessoal, vou dar um puxão de orelha em alguns aqui. Quem errou já sabe aí, né? Semana passada eu dei revisão sobre o capítulo e reforcei sobre a atividade avaliativa. Ainda assim, algumas pessoas não me entregaram, estavam na aula, eu estendi o prazo 2 dias e não me entregaram a atividade avaliativa valendo 6 pontos, hein? 6. Então, ficar atento quanto a isso, tá? Eu não tava na Mas aula. só para vocês refletirem, não vamos comentar não. Ô tio, eu entreguei. Sim, Guilherme, mas quem Que entregou sabe. atividade é essa? Eu não Ó, tava. Ô, vamos lá. Glória. Biomas brasileiros, pessoal, Tio, rapidinho. que coisa é essa? Pessoal, sem conversa junto comigo, hein? Vamos lá. Quando fala de biomas brasileiros, agora nós vamos entender quais são as organizações dos ecossistemas em biomas aqui no nosso país, né? Nós vimos os biomas mundiais, que eles são comuns em alguns países, mas agora a gente vai comentar rapidamente dos nossos biomas. Talvez esse seja um conteúdo forte para a nossa avaliação e é importante a gente saber, né? De qual é a nossa realidade aqui, ok? Então, meninos, Ok. quando fala de biomas brasileiros, nós precisamos compreender qual é o bioma que ele abrange maior território do nosso país, qual é o bioma que tem maior biodiversidade, qual é o bioma que talvez é menor, né? Quais são o clima, o que determina esses biomas. Essas informações são importantes. Aqui na semana passada foi onde a gente parou e eu perguntei para vocês qual era o bioma, né, que com maior abrangência aqui no nosso país. Aí vocês me responderam que é a Amazônia, né, com quase 50% aí de porcentagem. Mas nós temos outros biomas, como Pantanal, Pampa, que são biomas pequenos, porém também muito importantes para nós. Um mapa como esse, se vocês se deparam com um mapa assim, vocês estão analisando aqui biomas. Esse mapa, vocês não estão vendo territórios, né, divisões entre estados, essas coisas. Vocês estão vendo os biomas na abrangência ali do mapa, né? Então, essa é a interpretação que vocês têm que ter noção, ok? Sempre vai ter uma legenda, né, com as cores ou com as informações ali importantes para vocês interpretarem. Então, aqui na semana passada a gente já conversou. Agora, rapidamente, vamos falar um pouquinho sobre cada bioma aqui, partes mais importantes, né? Meninos, tem algum microfone aberto aí ainda, hein? Quem quiser perguntar, depois, a qualquer momento aí, um de cada vez pode perguntar. Ó, a Amazônia, pessoal, é então o nosso bioma mais abrangente, né? O bioma de maior extensão aqui no nosso país. Esse bioma brasileiro, ele... Tio, Oi? é o Guilherme que tá com o áudio ligado. Tá. Guilherme E o Murilo. e Murilo. Dá pra ouvir a voz da tia Andréia lá atrás. Liguei agora, uai. Ótimo. Meninos, agora prestando atenção aqui. Quem tiver com o microfone aí, que não dá para me ver todo mundo, desligue fazendo favor. Ó, a floresta amazônica, então, ela está inserida dentro do bioma brasileiro, que é a Amazônia, né? E ela abrange a maior parte ali. É a maior floresta tropical do mundo. Então, nós sabemos que por ser uma maior floresta tropical, que é aquela floresta onde que tem árvores gigantescas, né? Uma biodiversidade vegetal muito grande, logo vai ter uma biodiversidade animal também imensa. Por esse fator, faz com que esse bioma seja muito importante. Na semana passada, eu até questionei vocês, perguntei sobre a questão do pulmão do mundo. A Amazônia não é considerada assim, o maior, como as pessoas falam, né? Porque as algas produzem uma quantidade de oxigênio muito maior. A gente já comentou disso. Mas nem por isso a Amazônia deixa de ser importante. Ela é um bioma extremamente importante. Quais são as características desse bioma que a gente precisa destacar? Porque, pessoal, quando a gente vai fazer uma avaliação de bioma, olha a dica aqui, hein? Anota esse negócio aí. Quando a gente vai fazer uma avaliação de bioma, o que do bioma que eu preciso saber para me responder uma questão? Eu tenho que saber associar o nome do bioma com as características dele. As perguntas de bioma normalmente são ligadas a isso. Por exemplo, floresta amazônica. Floresta amazônica, perdão, do bioma Amazônia.
o que tem de característica aqui, ó? Grande quantidade de rios, alta umidade do ar, devido à grande ocorrência de chuva, então a gente sabe que ali é um ambiente bastante chuvoso, né? Os solos, eles são rasos, não são aqueles solos muito profundos. A quantidade de nutrientes ali, acaba sendo pobre, né? Devido à rápida decomposição da matéria orgânica, então a matéria ela se decompõe muito rápido, então há uma ciclagem muito veloz, logo a pobreza do solo é destacada, né? E os nutrientes eles são muito absorvidos assim pelas plantas. Essas são características básicas do bioma Amazônia. Então, se vier no enunciado de questão trazendo essas características, vocês já sabem associar com o bioma, né? Amazônia. Então, quando um bioma ele for de destaque de um ambiente frio, vai trazer, né, que os invernos são rigorosos, que as vegetações são de coníferas, que assim, aí vocês vão lembrar da taiga e da tundra, por exemplo. Então, vocês têm que ficar atentos aos biomas e as suas características. Aqui a gente vê, né, o rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão e volume de água, né? A gente vê aqui, ó, as vazantes dele, a distribuição, ok? Logo que, como tem uma quantidade de água muito grande, isso possibilita também o desenvolvimento, né, de seres vivos ali, porque a água é a base, é essencial. Então, isso dá uma característica. Se o ambiente é um ambiente muito seco, desprovido de água, de pouca chuva, logo a gente entende que a biodiversidade lá, a quantidade de seres vivos de modo geral lá é pequena, porque a água ela é essencial. A floresta amazônica, ela abriga, pessoal, cerca de 10% das plantas do mundo. Isso é um número gigantesco. Quando fala de 10%, parece um número pequeno, mas é 10% do mundo. Então, quer dizer que a Amazônia, ela garante aí essa porcentagem. Logo, a gente entende, então, que vamos ter uma diversidade de plantas ali gigantesca, né? E elas estão distribuídas, olha aí, cerca de 3,7 milhões de quilômetros quadrados. Só lembrando, quem ia perguntar? Salve, mano. César? Termo brabo. Bom dia, César. Ó, Suave. pessoal, olha só. Só destacando aqui, quando a gente fala do bioma Amazônia, ele não é exclusivo do Brasil. Ele também está aqui, ó. Na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. São países que estão ao redor, né, próximo ali, e também possui esse bioma, ok? É importante também destacar isso. Olha aqui, a vegetação, como ela é bastante diversa, como eu disse, as árvores ali vão existir aquelas que chegam até 60 metros de altura. Também vão existir várzeas ribeirinhas. Várzeas é aquela vegetação alagada, sabe? Onde que tem bastante água e dão uma vegetação assim bem baixa, né? Ribeira, próxima aos rios ali. Então, tem desde essas plantas ribeirinhas até árvores com cerca de 60 metros. É uma floresta bastante densa, né? Bem concentrada assim também. Nós vemos aqui, ó, as árvores com diferentes tamanhos, o que a gente chama de estratos, tá? Que são níveis diferentes, e isso reduz a quantidade de luz, né, que ela pode chegar ali no solo. Então, quando tem uma vegetação com estratos bem grandes, aquelas plantas de estratos menores, que estão abaixo ali, elas recebem uma quantidade de luz pequena. Por isso que, às vezes, em uma floresta muito densa, a derrubada, né, quando eu falo derrubada, não é o ser humano ir lá e derrubar. Quando uma árvore ela chega num estágio que ela quebra ou que ela morre, né, uma árvore grande, isso, por processos naturais, faz com que plantas menores embaixo consigam se desenvolver. Então, é um ciclo, né? A gente consegue ver estratos aqui nessa imagem, olha só. Em uma planta com cerca de 50 metros, a gente vai ter essa copa dela, né? É chamado de estrato superior. O estrato médio, onde que tem mais uma concentração aqui do caule, né? E depois o estrato inferior, que é o início ali do pé daquela árvore, onde que já vai ter uma vegetação menor também, ok? Essas são algumas características. Quanto à diversidade animal ali, pessoal, no bioma Amazônia, existem vários animais. Essas daqui são outras características que definem o bioma. É bom a gente se atentar. Por exemplo, muitas espécies de aves, incluindo papagaios e araras,
espécies altamente exploradas. A gente sabe que o ser humano, durante muito tempo e até os dias atuais, utilizam-se dessas espécies para comércio, né? Faz uma extração aí dessas espécies do seu ambiente natural para poder vender, desde filhotes, né, até mais, faz um contrabando com aquilo ali. E isso é muito perigoso para as espécies, tanto que elas estão ameaçadas de extinção e outras já estão extintas. Primatas, tem muitas espécies de primatas, aí destaque-se, né, o acari, o macaco-aranha, roedores, bicho-preguiça, as onças, né, as onças pintadas que dominam, são aqueles predadores de topo, de cadeia, né, que dominam ali naquele bioma, ariranha, jacaré, lagartos, sapos, insetos, uma diversidade muito grande, ok? Tem os rios, né, circulando ali também com uma diversidade de peixe gigantesca aí do mundo. Ótimo. Aqui fala que a biodiversidade desse local, então, sofre muitas ameaças, né? Eu já falei da extração de espécies aí, mas tem também a questão da pecuária, derrubada da floresta para criar gado, né? Faz pastos. E a agricultura também derruba a floresta para fazer plantações. Então, quando se destrói uma floresta nativa e planta ali uma cultura só de vegetação, mas está plantando é árvore, são plantas, mas é uma vegetação só. Por exemplo, derruba toda uma floresta com várias espécies para plantar mamão apenas, fazer uma plantação de mamão. Aquilo ali é muito perigoso. As monoculturas, como é o nome, elas são muito perigosas, porque acaba limitando, né, o habitat de seres e a alimentação para algum grupo específico de seres vivos. Os demais ficam tudo desamparados e podem vir a morrer, ok? Problemas ainda que ameaçam a floresta é a construção de hidrelétricas, certo? Quem responde aí o que é hidrelétrica? Eu, tio. Pode falar? Hidrelétrica é uma estação usada para captar energia, para produzir energia usando rios, a força da água, né? Perfeito, Cavati. Isso aí, muito bem. As usinas hidrelétricas que produzem energia, né, mecânica a partir da água, elas são construídas em ambientes que têm uma quantidade de água considerável, bem grande. Então, constrói-se ali um paredão, faz um represamento daquela água, porque a força da água produz energia. Beleza. Mas quando se constrói isso, você destrói habitat, alaga ambientes, né? Destrói espécies, ameaça muitas espécies. Então, a construção de uma hidrelétrica, por mais que é considerada uma energia renovável, não é tão simples assim. Tem que fazer muito uma análise antes de qual impacto aquilo pode trazer, né, para aquele ambiente. Então, pessoal, nós vimos aqui, ó, tem as imagens, né? Os peixes aqui, as aves, né? E uma vegetação muito grande, os rios. Então, uma biodiversidade muito grande neste bioma que é a Amazônia. Outro bioma, pessoal, e muito importante para vocês saberem, ó, muita atenção quanto a esse bioma e as suas características, hein? Esse é o segundo maior bioma aqui do nosso país. Ele se destaca bastante também por suas características exclusivas. O nome desse bioma é o Cerrado, ok? Quais são as unidades federativas onde a gente encontra o Cerrado? Também entender quais são os estados a qual se encontra o bioma é muito importante para vocês. Vejam bem, no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, aí na região do Nordeste, né, aqui na Bahia, Minas Gerais, no Maranhão, Piauí, São Paulo e Paraná, são as regiões federativas onde que se encontra esse bioma. Quais são as características importantes aqui que vocês precisam saber? O clima ele é tropical, quente, e tem duas estações bem definidas, né? Um inverno seco e um verão bastante chuvoso. Então tem uma época do ano, né, que vai ter aquele clima bem seco, já vai ter uma outra época que vai estar bem chuvosa. Tranquilo? E a gente consegue ver aqui, ó, a imagem de cima mostra a estação chuvosa na época aqui no Cerrado. Já a de baixo já mostra, né, uma queimada, que daqui a pouquinho a gente comenta, mas numa estação já seca, beleza? Então, esse é um ponto muito importante para vocês saberem, estações bem definidas. Em sua maior extensão, no caso, pessoal, o solo ele é arenoso. O que seria um solo arenoso? Com muita areia.
porque quer dizer que naquele solo tem areia, né? Que são grãozinhos maiores do que a argila, por exemplo. Um solo argiloso é um solo mais compacto, né? Por exemplo, quando tem muito grãozinho de areia ali no solo, um solo arenoso, ele drena a água mais. A água entra pelo solo e ela passa a se distribui com mais facilidade, não fica retido, não fica encharcado. Então, isso é importante a gente saber. Logo, tem a vegetação específica que nasce nesse ambiente. Ele é ácido. Ácido, pessoal, esse daí é um componente químico, tá? São funções químicas que a gente conhece que existe ácido, base, sais e óxidos, lá da química, né? Então, o pH ácido de um solo, ele determina também qual é a biodiversidade que vai existir ali de vegetação, por exemplo. E rico em alumínio. Alumínio também é um elemento químico, tá? Presente em abundância neste ambiente. Devido a todas essas características, esse solo acaba sendo pouco fértil e tem uma capacidade de retenção de água pequena, como eu disse, beleza? Mas nem por isso, por ser pouco fértil, vai ter uma biodiversidade pequena. Ele tem várias vegetações que são adaptadas para este local. A característica da vegetação, então, deste ambiente, pessoal, prestem muita atenção nisso aqui, até destaca aí. Coloca sinal, pinta aí de 20 cores diferentes essa parte, hein? Ó, a vegetação do cerrado, ela é caracterizada por uma vegetação rasteira, então vai ter uma vegetação mais ali para as gramíneas, né? O capim, por exemplo. E as árvores que dão nessa região não são árvores de extrato tão grande como na floresta amazônica. Essas árvores são árvores de porte pequeno, com uma casca grossa, então você vê ali uma casca bastante espessa, e os galhos, pessoal, eles são retorcidos, aqueles galhos todo tortos. Então você já bate o olho numa imagem, igual aqui em cima, ó, você vê uma árvore pequena, com galhos retorcidos, daqui já dá para a gente ver uma casca, né, bem visível ali, então é uma característica deste bioma. E quem ia perguntar? Ô tio, Oi. onde tá? Qual é? Me localiza a cabeça desse tamanduá, porque eu não tô entendendo. Olha aqui, no lado direito, tá, vocês conseguem ver aí uma setinha do mouse que eu tô mexendo? Aham. Então, aqui, ó, nessa região, tá vendo? E esse treco aqui cinza a dele é cauda o quê? dele. Parece um olho e um nariz ali. Aonde? Aqui? É. Não, isso aqui é a perna dele, a pata dianteira. Ok? E aqui ele tem uma parte escura e um esbranquiçado em volta, né? É a coloração. E a parte de pelo aqui é a cauda dele, ok? Ele tem todo esse formato e ele é uma espécie característica do cerrado, hein? Ele tem toda essa anatomia conforme também o ambiente, igual como ele tem um hábito mimercófago, é o hábito dele. Ele se alimenta de formiga, ok? E cupim. Como ele se alimenta, ele tem uma língua bastante longa aqui nessa parte do focinho, que ele vai, e pegajosa, ele vai lá no ninho da formiga, né, e consegue capturar ela, ou do cupim, ok? Pessoal, outra característica deste ambiente é que ele é um ambiente xerófito. Se vocês verem essa palavra, vocês sabem que eu estou me referindo ao quê? Xerófito. Um ambiente seco. Seco. Então, olha aqui, ó, tem a definição, o prefixo aqui, ó, xero com X, ele significa seco. Então, um ambiente xerófito, a gente já sabe que é assim. Ele é bem parecido com um outro bioma chamado savana, tranquilo? Ele abriga aí cerca de 10 mil espécies de plantas, né? E algumas delas são endêmicas. Quem define para mim o que é endemismo, plantas endêmicas? Tio, é quando determinado tipo de ser vivo existe naquela região. Perfeito, Cavati. Uma planta, um animal ou qualquer ser, ele é endêmico, quer dizer que ele só existe ali. Então, como tem plantas endêmicas, quer dizer que elas só existem no cerrado. Você não vai encontrar elas em nenhum outro bioma. Se o cerrado acaba, essas plantas acabam, ok? Olha só. As plantas têm raízes longas e isso auxilia, já que o ambiente é seco, as raízes longas elas vão em partes mais profundas em busca da água ali no subsolo, né?
O inverno aqui, pessoal, isso aqui é característico, ó. No inverno é comum ocorrer queimadas naturais. Interessante isso. As queimadas que acontecem neste ambiente, em grande parte, assim, elas são naturais. É a própria natureza que provoca aquela queimada. Acontece de existir queimadas também provocadas pelo ser humano. Aí é complicado. Mas as queimadas naturais neste bioma exclusivamente, elas auxiliam no processo de germinação da semente. Acredita que é a queimada natural que faz com que o ciclo das plantas continue. Quando a queimada vem, elas vão destruir aquela parte mais externa ali do fruto e tal, aí fica a semente. Depois essas sementes, após a queimada, vão germinar. Interessante isso daqui, né? Característico desse bioma. As cascas, pessoal, das árvores, elas são grossas, né? Logo dos frutos também são, ok? Várias áreas desse bioma elas foram desmatadas também, né, devido à inserção de pecuária ou da agricultura, como a gente já disse no outro bioma. Esse daqui sofre bastante com isso, né? Algumas espécies bem características estão a planta pequizeiro, araçá e a gabiroba. A ema, o tamanduá bandeiro, o tatu e o lobo-guará são espécies de animais muito comuns. A gente vê um fruto aqui. Os frutos desse bioma cerrado, eles são muito atrativos, mas nós consumimos bem pouco esses frutos. Aqui tem a imagem de um pequi, por exemplo. São frutos bem carnosos, né? Mas a gente não consome normalmente aqui na nossa região. Mas são frutos bem interessantes. Agora, pessoal, rapidamente aí os outros biomas. Esses dois primeiros têm mais informações, né? A Caatinga, esse bioma aqui, pessoal, ele é exclusivo de um ambiente mais seco. Aqui a gente vai encontrar ele em estados, né, onde que tem uma quantidade de chuva aí bem pequena. A gente vai encontrar eles na região do Nordeste, né, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Sergipe, esses lugares, né, Bahia, Pernambuco, aí uma parte norte ali de Minas, a gente vai encontrar a Caatinga. Ele é um bioma exclusivamente brasileiro. Então é interessante a gente saber isso aqui, que existe aqui no nosso país. Ele tem um aspecto seco, né, de mata. Então, quando você vai para aquela região, numa determinada parte do ano, que é a maior parte, na verdade, você vai encontrar uma vegetação marrom, sem árvores, sem folhas, com apenas galhos, ok? Uma vegetação bem característica daquele ambiente. O clima quente e seco lá, com pouca chuva, caracteriza, né? E alguns rios, é interessante isso aqui, ó, eles chegam a desaparecer em uma determinada época do ano, nas estações secas, tá? Então, numa região ali onde corria um rio, ele some durante a parte do ano, só depois, quando vem a chuva, que aparece novamente, ok? O solo, ele acaba sendo rico em nutrientes minerais, né? Porém, em matéria orgânica, ele é bem pobre. Quando eu falo de matéria orgânica, eu estou falando matéria produzida a partir da morte de um ser vivo, né? O Rio São Francisco, muito conhecido por nós, a gente escuta bastante falar dele. Ele é o principal rio da Caatinga, é um rio com uma extensão bem grande, né? E ele é um dos poucos rios que tem água durante todo o ano. É comum a gente assistir aí na TV, principalmente, passar reportagens, né, da seca no Nordeste. A gente vê lá pessoas que vivem, né, na zona rural sofrer bastante com o impacto da seca. A gente vê gados, né, morrendo. É comum a gente ver essas imagens, né? Por causa justamente dessa escassez de água numa determinada época do ano. Se esse ambiente é um ambiente que fica seco durante uma grande parte do ano, o que os animais, que os seres vivos ali têm que fazer? Eles têm que ser adaptados. Então, é comum a gente encontrar espécies de cactos, por exemplo. Aqui em cima, nessa imagem, a gente vê um cacto. E esse cacto, ele é também chamado de xique-xique, principalmente por eles lá do Nordeste, né? Ele é muito característico do bioma Caatinga. Esse cacto, pessoal, ele tem folha? Não. Não? Não, tio. Beleza. O cacto tem folha, sim. Só que a folha do cacto, pessoal, é uma folha modificada em espinho. Então, os espinhos desses tipos de plantas
foram folhas modificadas. Mas por que uma planta vai modificar a sua folha para espinho? Por quê, pessoal? Aquilo lhe confere uma certa proteção, mas evita a perda de água, evita desidratação por aquela planta. E eles têm um caule bem suculento, onde que eles armazenam a quantidade de água suficiente para eles viverem durante uma estação seca, beleza? Então, os cactos Eu têm... tenho uma pergunta. Pode perguntar. Tipo assim, o cacto, vamos supor, aí desse lugar aí, Aham, da ele caatinga. parece... É isso aí. Ele parece, tipo assim, ser... Ele não tem nenhuma flor, mas o cacto realmente dá flor em cima ou é só... ou não? Não, esse que você vê aqui, ele não tem flor, né? Porque ele não está na sua época, mas todo cacto ele vai produzir sim flor. E as flores de cactos, elas são flores muito bonitas, muito atrativas. Essas flores são muito bonitas e atrativas para poder atrair os polinizadores na sua época. Mas cacto dá flor sim, tá? Ela não tem a folha, como a gente conhece folha de outras plantas, mas ela produz flor sim, porque ela é um angiosperma, então ela precisa se reproduzir por meio das flores, tranquilo? Mas produz sim. Que dão até fruto, tio. Não, mas depois da flor vem o fruto, né? E dentro do fruto vão ter as sementes. Vocês O comem, cacto dá fruto? vocês comem pitaia? Alguém já comeu pitaia? É, tio, é isso. Pitaia. A pitaia, Mentira. ela fica com ali o interno dela, né? Ou branco ou vermelho, assim, um rosa, né? Bem forte. Então, a pitaia, se vocês forem no supermercado, hiper, por exemplo, ali vende pitaia. Pitaia é um fruto de cacto, ok? E é super saboroso, muito mesmo. Pessoal, outra coisa, os animais desse tipo de bioma normalmente são répteis, ok? Muito comuns, ou anfíbios, algumas espécies também, são bem comuns. Mas os répteis, principalmente porque são seres que vivem em ambientes secos e eles têm uma pele, né, própria para evitar a perda de água. Aqui tem um lagarto, né, uma imagem, um lagarto comum aqui do nosso bioma. Lembrando que só porque ele existe aqui, né? Não quer dizer, uai, mas ele não é de ambiente seco e vive aqui? Vive. Muitas espécies vivem em outros biomas. Mas a gente encontra muitos desses seres nesses biomas aí, ok? Então, dica para vocês, pessoal, é ver as características dos biomas. Tranquilo? Ó, a aula já se foi, né? Só um instante. Não saia ninguém que eu preciso dar um print aí na presença, porque eu não consegui fazer chamada para todo mundo. E Mata Atlântica, pessoal, é o nosso bioma aqui do nosso estado. Peço que vocês se atentem, leem e vejam as características principais desse bioma nosso, muito importante, ok? E o Pantanal, né, que é aquele bioma bastante alagado, tá? Tem aí suas características, seus principais seres que vivem ali. E as atividades. Além desse conteúdo aqui, pessoal, é todo o capítulo que vai cair na prova, hein? Biogeografia, que é isso que está passando aqui, também vai. Ok? E essa formação, né, do continente que nós temos hoje, como ele era antes e toda essa formação, ok? É importante vocês saberem a deriva continental e tudo mais. Pode falar. Professor, os alunos aqui, nós... Ei, tio, tira a print logo, quero ir almoçar. Ô, Enzo, só um instante. Oi. Não foi Enzo, não. Foi... Quem ia falar? Professor. Ah, vai começar o... Peraí. Eu tô com fome! Vai sair? Que ótimo, cara. Deixa... Show! Obrigadão, Felipe. Tio Bruno. Obrigadão, meninos. Oi, pode falar. Parabéns primeiro. E você sabe se eu enviei atividade? Enviou, Ítalo? Enviou sim. Aquela lá do link que você mandou? Foi, isso aí. Vou saindo aqui, eu tô só a broca. Show, enviou, Ítalo. Beleza, Tá meninos. bom. Brigadão, Felipe. Tio. Podem indo. Pode sair, meninos, que eu já dei o print. Oi, pode falar. Tchau. Qual é essa atividade Agora eu vou aí? atacar comigo. É de 1 a 6 que eles enviaram, a escola enviou, tá? Tio, eu fiz atividade?
Quem tá perguntando, meninos? É o... João Vitor. Fez, João. Fez sim. Ah, beleza. Tio Bruno, Oi. parabéns aí. A gente sabe quanto que é difícil vocês estarem o dia todo se esforçando para ensinar pra gente. E tio Ô, Bruno, Duda. não fala com nenhum professor, tá? Brigadão, tá? Eu fiquei muito Parabéns, feliz. tio. Parabéns, tio. Obrigado, meus Parabéns. filhos. Vocês, Parabéns, vocês tio. são Parabéns, excelentes. tio. Parabéns, Vale- tio. Parabéns. Brigadão. Obrigado. Parabéns. Como que é bom estar com vocês e receber essa retribuição aí. Isso é muito satisfatório pra gente, tá? Muito bom mesmo. Gostei demais. Ok? Hein, desejo uma boa prova para todos vocês, tá bom? Obrigada, tio. Ótimo. Se tiver com dúvida, me manda mensagem, hein? Ok. Falou, tio. Gostei. Tchau, tchau. Tchau, Fiquem tio. com Deus. Tchau. Até a próxima. Precisar Tchau. encerrar. Obrigado, Felipe. Obrigado, meninos. Todos vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.